Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como nós devemos manejar as toxicidades relacionadas ao tratamento oncológico, tá? Sei e entendo que é um tema bastante amplo, mas existem algumas toxicidades que são especialmente importantes, porque como eu venho falando, né, eu quero muito que vocês entendam o que é importante para o clínico, né? Porque o que vocês vão ver na vida prática caso vocês optem por não seguir a oncologia, tá? Então, essa aula também é bastante importante, diferentemente da aula anterior, que a gente abordou emergência oncológica, que vocês precisam ter realmente alguma conduta de forma mais rápida, né, e agir de forma mais rápida, porque senão muitas vezes a gente acaba perdendo o paciente. No manejo de toxicidade, dá para a gente parar um pouquinho, pensar um pouquinho e saber como agir. Mas é bastante importante entender como que nós devemos atuar enquanto médicos generalistas frente a uma toxicidade relacionada a algum tratamento oncológico. Então, inicialmente, eu vou abordar aqui com vocês o que a quimioterapia pode trazer de efeitos colaterais ao paciente. Então, a gente vai ter uma aula dedicada à quimioterapia para vocês entenderem a forma como ela funciona e qual o objetivo da quimioterapia. Porém, aqui eu já dou um spoiler para vocês da próxima aula, que a quimioterapia ela não é inteligente o suficiente para matar apenas as células do câncer, né? Então, por isso, nós vamos colecionar alguns dos efeitos colaterais que nós chamamos de efeitos sistêmicos. Então, pode ocorrer desde o que a gente chama de alteração de algumas funções cardíacas, astenia, náusea e vômito, o que nós chamamos de chemobrain, que é muito assemelhado ao que acontece com a mulher grávida. Então, os pacientes ficam com a memória mais lentificada, com ações mais lentificadas, em especial relacionado à alteração de memória, alterações no sangue, né? Então, lembrem que a gente pode ter a neutropenia, né? E a neutropenia febril, que vai estar relacionada, sim, com a quimioterapia. Alterações dos fâneros, né? Então, tanto unguiais quanto de pelo, cabelo. Efeitos também da bexiga, alguns pacientes podem apresentar cistite relacionada à quimioterapia. Alguns também efeitos até de certa forma psicológicos e psiquiátricos, então o paciente pode ter ansiedade relacionada à quimioterapia, depressão, enfim, o que é importante é que vocês entendam que ela pode estar relacionada a efeito colateral por todo o corpo, né? E bastante também importante entender que a quimioterapia ela vai matar células de crescimento rápido. Existem células de crescimento e morte rápida do nosso corpo que são saudáveis, né? Como, por exemplo, as células da medula óssea, que tem renovação diária, as células da nossa epiderme, as células da nossa mucosa. Então, com isso, a gente vai ter também essas alterações relacionadas à quimioterapia em células saudáveis, tá bom? Aqui, claro, eu não vou abordar todo esse conjunto de alterações todo o manejo que a gente faz, porque existem algumas coisas um pouco mais específicas, mas nós vamos falar das mais comuns. Para começar, um efeito colateral bastante comum é a náusea e o vômito induzido pela quimioterapia, tá? Então, o que acontece com a náusea e o vômito induzido pela quimioterapia? Primeiramente, ela pode trazer uma piora funcional, de qualidade de vida, é um motivo de procura médica e de procura ao pronto-socorro e pode diminuir a aderência ao tratamento. Aqui também é importante ressaltar para vocês que nós temos quimioterápicos tanto endovenosos, tá? Quanto quimioterápicos via oral, tá? Então, hoje, inclusive, saiu bastante recente uma lei para tentar liberar os quimioterápicos orais, né, de forma mais ampliada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O principal preditor de risco para náusea e vômito induzido pela quimioterapia é o potencial emetogênico intrínseco do quimioterápico. Então, a gente entender se aquele quimioterápico ele tem um risco maior de evoluir e induzir náusea e vômito. Outras questões são o sexo, então a gente sabe que o sexo feminino ele tem um risco maior do que o sexo masculino de evoluir para náusea e vômito induzido pela quimioterapia, a idade, pacientes mais jovens também, expectativa pré-tratamento, então está um pouquinho relacionada e vocês vão entender por quê com o psicogênico, né, com a questão psicológica do paciente, e o paciente que consome álcool também está com risco elevado
para evoluir com náusea e vômito induzido por quimioterapia. Nós dividimos didaticamente a EMS em aguda, tardia e antecipatória, tá? Por que a gente divide dessa forma? Porque de acordo com o que a gente sente do paciente, né, o que ele relata para nós podemos ter condutas diferentes relacionadas à temporalidade do surgimento da náusea e vômito. Então, a aguda é quando acontece nas 24 horas após a aplicação da quimioterapia. A tardia é quando acontece após as 24 horas e a EMS antecipatória é quando o paciente já apresenta esses sintomas pré-quimioterapia, tá? Isso é bastante comum naqueles pacientes bastante ansiosos, com uma expectativa pré-tratamento muito alta e acontece do paciente começar a ter até relacionado ao ambiente de aplicação da quimioterapia, ele começa a ter ao cheiro, ao ambiente, ao próprio ambiente, né, a memória daquele local, ele já começa a ter, antes mesmo da aplicação da quimioterapia, o efeito colateral de náusea e vômito, tá? Preditor de EMS tardia e persistente é se o paciente apresenta vômito nas 24 horas iniciais. Então, a gente tem aqui uma tabelinha, não é a intenção vocês decorarem essa tabelinha, mas para vocês entenderem que existe sim, como nós oncologistas e vocês, é importante que saibam algumas medicações em especial, as que a gente mais utiliza, que tem realmente uma ligação mais forte com o potencial de evoluir para náusea e vômito. E aqui nós dividimos os quimioterápicos em 4 níveis, né, desse potencial emetogênico. Nível 1 é quando é um risco mínimo, menor do que 10%, e nível 4 é quando tem um risco muito alto de evoluir para náusea e vômito. Então, para esses pacientes, no momento da pré-quimioterapia, a gente já infunde medicações antieméticas para prevenir que essa evolução aconteça, tá? E aqui eu quero destacar 2 principais quimioterápicos, porque nós utilizamos muito na nossa prática clínica, em especial a cisplatina, tá? E a ciclofosfamida em dose bastante alta, acima de 1.500, 1,5 gramas por metro quadrado, aí sim a gente encontra na ciclofosfamida um potencial emetogênico maior. Mas aqui em especial a cisplatina, que é uma medicação que nós utilizamos para várias condições dentro da oncologia, gostaria que vocês gravassem essa relação entre cisplatina e náusea e vômito. Como que acontece a neurofisiologia, né? Então, a gente vai ter uma aferência para o vômito, essas fibras, elas vão ser vagais esplâncnicas, então elas vão estar, sim, causando uma alteração na via do 5-HT3, tá? A gente pode ter a participação do sistema vestibular, então, e aí o que vai ser maior gatilho nesse momento são os receptores histamínicos, H1 e muscarínicos colinérgicos, e na região postrema da medula, que é a zona de gatilho do vômito, isso acontece então dentro lá do sistema nervoso central, e outros também que podem atuar como gatilho são odores e emoções, como eu expliquei lá sobre a náusea antecipatória. Então, a gente vai ter uma participação na fisiopatologia tanto do sistema nervoso central quanto de vias aferentes vagais e abdominais. E receptores nas vias terminais, como 5-HT3, a neurocinina 1 e a CCK1 também, e mediadores de 5-HT, substância P e a CCK1. Desculpa, CCK. A quimioterapia, ela estimula as células enteroendócrinas, né? Então, na mucosa do intestino delgado, e ocorre liberação desses mediadores que vão atuar, né, através das vias aferentes no sistema nervoso central. Aqui só explicando nessa ilustração que foi publicada no New England, que eu gosto bastante dessa ilustração, que eu acho que deixa um pouquinho mais didático, né, para vocês entenderem como que acontece todos esses estímulos para que o náusea e vômito possam acontecer e como que vocês vão tratar, né? É importante a gente entender a fisiopatologia para a gente saber como que a gente deve atuar. Então, no sistema nervoso central, nós temos a zona de gatilho do vômito, né? Que está aqui na região postrema, tá? O sistema vestibular, então, que a gente vai ter a atuação dos receptores histamínicos e anticolinérgicos muscarínicos.
No trato gastrointestinal e no coração, que a gente tem mecanorreceptores, quimiorreceptores, e também tem o 5-HT3. Os quimiorreceptores na zona de gatilho, que é na área postrema, tá? Que daí nós temos os receptores dopaminérgicos e a neurocinina 1. E o centro do vômito, que é encontrado no núcleo do trato solitário, né? Então, a gente tem os receptores histamínicos, muscarínicos de acetilcolina e de neurocinina 1, receptor de neurocinina 1 também, tá? Então, aqui, só para vocês entenderem que são várias vias, em especial que estão localizadas no sistema vestibular, no córtex, né? Então, a gente tem também uma atuação do centro do vômito que está localizado no córtex, no sistema nervoso central, o trato gastrointestinal, e aí toda essa alteração que pode acontecer em qualquer um desses locais pode fazer um gatilho para que ocorra a náusea e vômito. Quais são, então, as classes de antieméticos que nós temos? É importante, então, só deixa eu voltar ali, gente, para vocês entenderem que existem vias diferentes que podem estar atuando no sintoma, né? E é bastante interessante que a gente entenda qual a via está especialmente ativada para que a gente possa escolher o melhor antiemético para cada paciente. Eu ressalto que muitos médicos, colegas, acabam utilizando, por exemplo, a ondansetrona para todos os casos de náusea e vômito, porque é uma das medicações mais novas que saiu para que tem no mercado, né, para que a gente possa combater náusea e vômito. Ela é amplamente utilizada hoje, porém, para alguns casos seria mais interessante um antihistamínico, por exemplo, né, ou um muscarínico para combater a náusea e vômito, por exemplo, quando tem alguma atuação do sistema vestibular, do que propriamente um anti-5-HT3, tá? Então é interessante a gente tentar entender mais ou menos como que está acontecendo a fisiopatologia do sintoma para que a gente possa escolher o melhor antiemético, a melhor combinação de antiméticos para esse paciente. Então vamos começar falando sobre algumas classes de antieméticos, tá? Então a gente tem os antihistamínicos, né, os anti-H1. Então, os representantes dessa classe são, em especial, o dimeninidrato, que é o Dramin, tá? A cinarizina, a prometazina, a meclizina, que é o Meclin, que a gente utiliza com certa frequência também, a prometazina, a difenidramina, que nós utilizamos muito no esquema de pré-quimioterapia, da infusão de medicações antes da quimioterapia, e a escopolamina. Os efeitos colaterais principais são sedação e sonolência, que a gente tem esses efeitos realmente como os que nós mais visualizamos nos pacientes, tá? Além de turbação visual, secura de boca e mucosas, e pode acontecer também retenção urinária, brade ou taquicardia, confusão mental e alucinação, além de alteração de equilíbrio, tremores e tontura. E as indicações principais para essa classe de antieméticos são cinetose, então é aquela viagem de navio que a gente faz, ou é aquele paciente mais sensível para viajar de carro, que tem cada viagem de carro tem que tomar alguma coisa porque senão vomita. Então, para esse paciente, o melhor seria os anti-H1, tá? Ou doenças vestibulares ou no pós-operatório, tá? No pós-operatório, essas medicações elas vão melhores até muitas vezes do que o ondansetrona, por exemplo. Então, atenção vocês que vão fazer cirurgia plástica, cirurgia de uma forma geral, aqui é mais interessante na minha prescrição do pós-operatório estar indicando um anti-H1 do que propriamente um anti-5 do 5-HT3, tá? Aí nós temos os antidopaminérgicos, os anti-D1 e D2, que é a metoclopramida, que é a Plasil, a bromoprida, a domperidona e a clorpromazina. Os efeitos colaterais principais são sedação, galactorreia, ginecomastia, claro que isso é no uso a longo prazo, redução da libido, erupções cutâneas, urticária, cefaleia, diarreia e cólicas. Alguns pacientes também têm alterações bastante importantes, né, de sistema nervoso central, em especial utilizando a metoclopramida e a bromoprida. Então, a gente já viu, por exemplo, eu já vi em pronto-socorro, quando eu estava fazendo clínica médica ainda, pacientes com síndrome extrapiramidal, né, e que a causa era o uso dessas medicações. Indicação dessa classe de medicação especial é a cinetose, a náusea induzida por enxaqueca, tá? E como efeito procinético também. Então, a bromoprida é um excelente procinético. Aquele paciente que vem
e diz assim, puxa, doutora, eu tenho uma sensação de que eu como e a comida fica, aí isso vai me dando enjoo, eu fico eructando aquela comida que eu comi no almoço à noite. Então, muitas vezes, para esses pacientes, é mais adequado utilizar uma bromoprida, por exemplo, do que propriamente um 5-HT3. E para alto índice terapêutico, então é aquele paciente que realmente, com as medicações mais conhecidas, né, a gente não conseguiu controlar os sintomas, aí nós utilizamos esses antieméticos novos, né, que não são tão novos assim, mas para quem está atuando aí na onco há algum tempo é mais novo, que são os antieméticos com alto índice terapêutico que foram desenvolvidos para pacientes oncológicos, porém hoje a gente sabe que eles estão disponíveis no mercado, em especial o Vonal, o Nalzedron, né, que é a ondansetrona, para outras situações também, tá? Então são os antagonistas 5-HT3, os antagonistas da neurocinina 1 e os corticoides. Então vamos falar um pouquinho sobre os antagonistas 5-HT3, né, que é a dolanorzetrona, o granizetron, a ondansetrona, tropizetron e o palanozetron, tá? Aqui o mais conhecido e o que mais a gente utiliza na prática, os dois, né, que a gente utiliza mais na prática são a ondansetrona e o palanozetron. Defeitos colaterais, eles podem causar cefaleia, a elevação das transaminases e constipação. Isso é um efeito colateral que a gente vê muito acontecendo na prática, tá, gente? Então, é aquele paciente que, antes da infusão do quimioterápico, ele fez endovenoso, por exemplo, o Zofran, que é a ondansetrona, e a quimio já induziria um pouco de alteração intestinal e o paciente fica constipado por uma semana, tá? Então, isso é comum a gente visualizar como efeito colateral do uso dos antagonistas do 5-HT3. O maior efeito vai ser na êmese aguda, então é naquele paciente que apresenta nas 24 horas iniciais, tá? E a palanozentrona, ela tem uma meia-vida prolongada e ela tem uma maior afinidade de ligação ao receptor, então a gente tem um efeito mais prolongado dessa medicação. Normalmente a gente tem, uma vez que ela é aplicada, em uma semana o efeito dela acontece ainda de forma bastante adequada. Daí nós temos os antagonistas da neurocinina 1, né, os antagonistas NK1. Em especial aqui a gente tem o apreptanto, que é o Emend. Inicialmente nós tínhamos ele na formulação via oral apenas, hoje nós temos ele disponível na formulação endovenosa. O fosapreptanto, que tem a formulação endovenosa. E efeitos colaterais principais são fadiga, astenia, soluço e dispepsia. E ele é metabolizado pela via do citocromo P450, que é a mesma de corticoides e alguns quimioterápicos. Aqui é importante a gente saber isso, mais por conta de interação medicamentosa, tá? E a gente tem alguns estudos, né, mas é o que eu citei, 2 estudos fase 3, com 1.043 pacientes analisados, que mostrou que ele melhora na prevenção da EMS em 13% na fase aguda e 21% na fase tardia, quando comparado com a associação dos antagonistas do 5-HT3 mais a dexametasona, tá? Então aqui, gente, a gente tem um patamar um pouquinho mais avançado e um pouquinho melhor de controle, em especial dos pacientes que apresentam não somente, né, a EMS aguda, como a EMS tardia também. Então, aquele paciente que está recebendo alta dose de platina, por exemplo, né, ou aquele paciente que na primeira aplicação ele evoluiu uma semana com náusea e vômito, teve muitos episódios de vômitos, muitas vezes a gente já começa a inserir o apreptanto nessa prescrição, porque a gente sabe que não vai adiantar elevar muito a dose dos antagonistas do 5-HT3, e sim a gente vai ter que associar uma potência maior aí no esquema de antieméticos. E os corticoides, vocês vão ver que na onco a gente é fã de corticoide, né? A gente usa corticoide em diversas situações, mas a gente sabe que o corticoide ele vai ter alguns efeitos que não são completamente compreendidos, mas a gente acredita que ele tem alguma ação no centro do vômito mesmo, tá? Então, em nível desse sistema nervoso central mesmo, tá? Ele é efetivo tanto para EMS aguda quanto tardia. Ele pode potencializar, então ele pode ser sinérgico ou mesmo isoladamente ser utilizado, tá? Então ele pode atuar em sinergia
tanto com, por exemplo, o Plasil, quanto com o Zofran, o Vonal, o Nalzedron, quanto com o apreptanto, tá? A dexametasona é o mais estudado, os efeitos adversos, né, são hiperglicemia, dispepsia, insônia, que a gente sabe, e a gente sabe também que a dexametasona ela foi superior ao placebo nas duas fases da meta-análise que avaliou 5.613 pacientes. Então, a gente sabe que, como eu falei, tanto isoladamente quanto em associação, a dexametasona ela tem uma ação antiemética. Então, o que a gente faz na prática, tá? Então, quando a gente tem algum quimioterápico ou esquema de tratamento que tem uma chance pequena de evoluir para esses sintomas, né? Então, a gente não precisa de um índice terapêutico tão elevado, então a gente precisa de um esquema com baixo índice terapêutico. Nós estamos bastante, então, satisfeitos nesse momento com o uso de Plasil ou de haloperidol, em alguns casos, quando o paciente é muito ansioso. A olanzapina, tá? A gente está usando cada vez mais dentro da onco, porque a olanzapina ela tem alguns estudos que comparam o benefício dela em dose baixa de 5 miligramas com a metoclopramida e ela se mostrou superior, principalmente naqueles pacientes mais ansiosos, que têm todo um cenário de ansiedade em relação à expectativa em relação ao tratamento muito alta. Os canabinoides, eles também têm alguns estudos que podem realmente ter um efeito antiemético, mas aqui eu só coloquei, não porque nós não utilizamos na prática, né, ainda, mas eu coloquei porque é algo que sempre me questionam nas aulas, né, então a gente sabe, a gente conhece esse efeito antiemético dos canabinoides, no entanto, ainda nós não temos uma dose segura para utilizar na prática e também que não cause dependência aos pacientes, então não traga mais efeitos colaterais do que benefício propriamente. E outros que nós podemos utilizar são os benzodiazepínicos, como o lorazepam, a difenidramina. Eles não são de primeira escolha, que é bastante importante ressaltar, então não é a primeira escolha que a gente faz no momento que a gente vai fazer o manejo desses sintomas de náuseas e vômitos. No entanto, eles podem ser, sim, grandes atores adjuvantes aqui para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do paciente. Principalmente aqui, a gente gostaria de dar uma estrelinha aqui para a olanzapina, que cada vez mais a gente está tendo estudo com a olanzapina e na prática cada vez mais a gente vem utilizando e com bons resultados. Como que a gente classifica a toxicidade, né? Então a gente hoje tem todo um fluxograma para classificar as toxicidades. Então, para vocês entenderem um pouquinho como é o mundo oncológico, né? Quando a gente vê um estudo, por exemplo, uma das coisas mais importantes que nós mais nos apegamos é a toxicidade relacionada ao esquema de tratamento ou algum medicamento que está sendo analisado, tá? E a gente precisa objetivar essa toxicidade, então a gente precisa graduar essa toxicidade. Existe uma graduação internacional validada, tá? Para que a gente possa deixar mais objetivo. Então, eu já fui PI de alguns estudos, né? E nesse momento, quando a gente é PI, a gente tem que responder vários questionamentos e de forma bastante objetiva, porque a gente está fazendo um estudo, por exemplo, multicêntrico, eu tenho que trazer uma resposta em relação ao paciente que eu estou avaliando da forma mais objetiva possível para se colocar tudo numa informação só e que seja codificada tudo da mesma forma, tá? Então, para isso, existe uma graduação, né, que é validada de forma internacional para cada toxicidade, tá? Então, para cada toxicidade, a gente vai ter uma graduação normalmente que vai de 1 a 4 ou de 1 a 5. Tá? Aqui nesse caso, para náusea e vômito, a gente tem essa graduação que vai de 1 a 5. 1 é quando ocorre os sintomas bastante leves, né? Então, quando o paciente tem uma hiporexia, uma perda do apetite, quando ocorre vômito, ocorre um episódio em 24 horas. O 2 é quando já tem uma baixa da ingesta, mas não tem perda de peso. E se ocorre vômito é de 2 a 5 em 24 horas. O 3 é quando tem uma ingesta inadequada mesmo, né? O paciente, a náusea não permite que o paciente realmente se alimente, ingira líquidos, por exemplo. E vômito é quando tem maior ou igual a 6 episódios em 24 horas. E o 4 é quando já tem ameaça à vida, né? Quando a náusea realmente acaba sendo proibitiva para o paciente tanto se hidratar quanto se alimentar.
Vômito também, o paciente acaba desidratando, chega num estado bastante importante em relação ao risco, né, de evoluir para a morte. E 5 é quando já o paciente evoluiu para a morte, tá? É bastante importante que a gente deixe bem objetivo, o mais objetivo possível, essa graduação de toxicidade. Então, na prática, o que a gente faz? Cada ciclo do paciente ele é avaliado por nós oncologistas e a gente sempre tem que graduar a toxicidade, né? Perguntar ao paciente, olha, o senhor teve vômito, teve náusea, e como que foi? Tentar deixar o mais objetivo possível para que a gente gradue, né? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, porque aí nós teríamos que tomar alguma medida, seja ela redução de dose das drogas, né, dos quimioterápicos, seja interrupção dos quimioterápicos, seja aumentar o tempo entre os ciclos, né, em vez de, vamos dizer, o planejado é 14 dias, eu aumento para 21 dias, tá? Então, é bastante importante a gente, cada ciclo do paciente, antes dele evoluir, antes dele aplicar o próximo ciclo, ele ser avaliado, em especial em relação à toxicidade, tá? E quando a gente tem um esquema de tratamento com alto risco hematogênico, aqui novamente citando a cisplatina, quando ela está presente em algum esquema de tratamento, a gente apresenta um alto risco hematogênico, tá? Então, antes da quimioterapia, a gente já faz a aplicação, né, do antagonista do 5-HT3, dexametasona e o apreptanto, por exemplo, tá? E após a gente deixa o apreptanto por 3 dias totalizando, então começa antes da aplicação e depois 2 dias após a quimioterapia. E a dexametasona a gente deixa do D2 ao D4, tá? Quando tem um esquema de moderado risco hematogênico, que é a grande maioria dos esquemas de tratamento que nós temos, nós vamos lançar mão, na maioria das vezes, antes da quimioterapia, do antagonista do 5-HT3, dexametasona e algumas vezes o apreptanto, tá? E após a gente deixa o apreptanto, ou a gente pode, se não tiver indicação, se o paciente ficar bem, né, sem o apreptanto, visto que é uma medicação bem cara, e que nem sempre é disponível, nem sempre é liberada pelos planos de saúde, aí nós podemos também atuar com os antagonistas do 5-HT3 associado à dexametasona, tanto pré-quimioterapia quanto por 3 dias após a quimioterapia. Baixo risco hematogênico, antes da quimioterapia, a gente só aplica a dexametasona, por exemplo, na dose de 8 miligramas, após a gente não indica, só se tiver o episódio, né, desse efeito colateral, náusea, vômito, daí o paciente usa sob demanda. E mínimo risco hematogênico, a gente não utiliza nenhuma medicação, nem pré e nem pós-tratamento. Só por curiosidade, tá, gente? Aqui não precisa decorar de forma alguma, né? Hoje a gente sabe que vocês consultam super rapidamente essa questão de dose, mas só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, né? As doses, a ondansetrona, que nome comercial, vocês devem conhecer algum, o Nalzedron, o Ronal, Zofran, tem o Listo, tem várias medicações com o princípio ativo da ondansetrona. A gente utiliza 8 miligramas endovenoso antes da quimioterapia, e depois a gente deixa 8 miligramas de 12 em 12 até de 8 em 8 horas, tá? A palanocentrona é 0,25 apenas no D1, apenas no primeiro dia, né, da quimioterapia, e a gente usa endovenosa. E o apreptanto a gente tem o via oral, então no primeiro dia é 125 miligramas via oral antes da quimio, e depois no segundo e terceiro dia 80 miligramas, tá? Essa medicação, quando ela veio para o mercado, só tinha disponibilidade de via oral e era extremamente cara, assim, era raríssimo algum plano de saúde liberar, e ela custava em torno de 3 mil reais, tá? Então era bem caro mesmo. Então quase nenhum paciente tinha essa possibilidade. Hoje a gente tem a formulação endovenosa do apreptanto, que a gente usa de 150 miligramas, e aí é mais facilmente disponibilizada pelas operadoras de saúde. Então, aqui a dexametasona, se ela for usada com apreptanto, a gente utiliza endovenoso e via oral 12 miligramas, tá? E 8 miligramas via oral do D2 ao D4. Se a gente não utilizar com apreptanto, 20 miligramas, tá? E para moderado potencial hematogênico, a gente pode usar 8 miligramas dia, tá? E tanto no primeiro dia quanto nos 2 próximos dias que a gente utiliza. Então, algumas considerações, quimioterapia em dias consecutivos ou via oral
muito provavelmente a gente tenha menos esse efeito colateral associado, tá? Então, quando, por exemplo, a gente sabe que a cisplatina é um dos vilões, né, para causar náusea e vômito, algumas vezes a gente divide a dose da cisplatina, tá? Juntamente com o companheiro dela, para que a gente possa diminuir esse efeito colateral, tá? Quando a quimioterapia é combinada, ela vai ter um maior potencial emetogênico. Na EMZ antecipatória, é importante que a gente faça alguma terapia com o paciente, tá? Então, muito importante ir fazendo todo um reasseguramento do paciente, modificando todas as ideias que esse paciente tem, porque senão realmente chega uma hora que fica difícil mesmo, porque o paciente ele tem tamanha aversão ao tratamento quimioterápico e tamanho medo que ocorra náusea e vômito que fica mesmo insustentável manter o tratamento. E bastante importante a gente ter um foco no controle da náusea, porque muitas vezes a gente só se preocupa com a questão de hidratação vinculada ao vômito. No entanto, náusea é um sintoma que causa muita redução da qualidade de vida e muita desistência e má aderência ao tratamento, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre diarreia, que é outra manifestação, né? Outra toxicidade associada à quimioterapia bastante comum que a gente visualiza, principalmente hoje com o advento de terapias-alvo, tá? Então, algumas terapias-alvo, elas também vão estar causando como efeito colateral a diarreia e a imunoterapia também. Então, hoje a gente, além da quimio, tem terapia-alvo e imunoterapia que podem estar associadas com a diarreia. Então, as causas, elas podem ser, como eu falei, quimioterapia, as drogas-alvo, procedimento cirúrgico que o paciente possa eventualmente ser submetido, então, por exemplo, uma colectomia, uma hemicolectomia, irradiação pélvica e abdominal, e principais agentes quimioterápicos envolvidos nesse sintoma vão ser as fluoropirimidinas, então, aqui essa medicação é utilizada muito para alguns esquemas de tratamento para tumores do trato gastrointestinal, tá? Para cólon, ela vamos dizer, a base do tratamento do câncer de cólon. O irinotecano, que a gente utiliza muito também para tumor de intestino e tumor gástrico, tá? Então, pode causar uma diarreia aguda que vai estar associada a sintomas colinérgicos, então a gente utiliza pré-quimioterapia atropina ou tardia, tá? Os inibidores da tirosina quinase, que a gente utiliza muito para tratamento de câncer de pulmão e outros tumores também, mas aqui estou citando câncer de pulmão de pronto aqui. E os anticorpos monoclonais, como cetuximab, pertuzumab e denosumab, tá? Prof, o que é isso? Que loucura é essa, né? Você está me apresentando um monte de pessoas novas. Então é isso mesmo, gente. Só para vocês irem se habituando, não é objetivo, novamente reforçando, não é objetivo que vocês fiquem sabendo, né, para que serve cada um desses medicamentos, mas é legal vocês já terem ouvido falar, porque em algum momento da vida de vocês, se vocês se depararem na prática lá, né, dentro da prática diária de vocês com alguma dessas medicações, vocês já vão puxar lá um fiozinho e dizer, puxa, já ouvi falar desse tal de pertuzumab. Então, vamos pesquisar um pouquinho melhor. E também a gente pode discutir, tanto na tutorial, quanto em alguns casos que eu posso levar como modelo, na prática que a gente utiliza muito esses anticorpos, tá? Hoje, cada vez mais, a gente vem utilizando esses anticorpos. Também, assim como a gente tem uma graduação para náusea e vômito e para qualquer outro efeito adverso relacionado ao tratamento oncológico, aqui a gente também vai ter um critério de toxicidade para diarreia, tá? E aqui, como eu falei, alguns vão de 0 a 5, mas a maioria vai até 4. Então, a gente vai avaliar os pacientes sem colostomia e com colostomia, então, só para vocês entenderem, quando é grau 0, quando ele é ausente, e quando é grau 4, quando o paciente já evolui com choque hipovolêmico, necessidade de cuidados intensivos, tá? Então, bastante importante a gente quantificar o número de evacuações e saber se o paciente teve algum grau de desidratação e algum prejuízo hemodinâmico por conta disso, tá? Na avaliação inicial, então, a gente precisa determinar o início e a duração da diarreia, porque através disso a gente vai conseguir tanto o manejo quanto entender a toxicidade relacionada ao tratamento, se a gente precisa reduzir dose, não pode, fica proibitivo utilizar a medicação. Já vou dar um exemplo de um caso para vocês que eu tive algum tempo atrás, tá?
Quantificar o número de episódios, caracterizar o aspecto das fezes, porque lembrando, gente, aqui a gente está falando de pacientes oncológicos que são pessoas normais, né? Então, eles podem ter infecções intestinais, igual qualquer um de nós pode, eles podem ter verminose, igual qualquer um de nós pode acontecer. Então, não obrigatoriamente, o sintoma que ele apresentar vai estar relacionado ao tratamento oncológico, tá? Então, por isso que é interessante caracterizar o aspecto das fezes, se tem odor forte, se tem algum produto patológico, porque algumas vezes a gente tem que iniciar também com antibiótico, por exemplo. Diagnósticos diferenciais, como eu sempre falo para vocês, extremamente importante a gente abrir esses diagnósticos diferenciais, porque, como eu disse, o paciente oncológico é uma pessoa que pode ter situações comuns a todos nós. Definir o grau de toxicidade, identificar medicações em uso que causam uma diarreia, identificar alimentos na dieta que causam diarreia e identificar se a diarreia é complicada, que é aquela questão do ser um bom triador que eu comentei com vocês, tá? Então, se for uma diarreia grau 3 ou 4, ou uma diarreia grau 1 ou 2, acompanhada de cólicas moderadas a severas, náuseas e vômitos que tenham um grau maior ou igual a 2, estado geral comprometido, febre, sepse, neutropenia, sangramento e desidratação, por mais que não seja uma diarreia tão importante, a gente vai valorizar muito com o conjunto da obra, né? E aí, muitas vezes, a gente vai atuar de uma forma mais agressiva também no combate desse sinal e sintoma. Então, eu disse para vocês que eu ia ilustrar um caso. Eu tive uma paciente jovem, de 38 anos, com câncer de mama. Era um câncer de mama HER2 positivo e que eu indiquei o uso do pertuzumab com o Herceptin, tá? Essa paciente inicialmente fez um tratamento neoadjuvante, então antes da cirurgia, com quimioterapia e essas duas terapias-alvo que eu acabei de comentar. Ela acabou evoluindo depois do terceiro ciclo com diarreia bastante importante. Inicialmente eu poderia estar até relacionando com a químio, então eu reduzi a dose da químio, manejei a diarreia da melhor forma possível, otimizada, e essa paciente manteve diarreia bastante importante, tá? Aí já começa a acender uma luzinha pelo risco de ser do pertuzumab, né? Então, o pertuzumab é um anticorpo monoclonal que pode estar vinculado ao efeito de diarreia. Então, a primeira coisa que a gente faz é aumentar o tempo de infusão do remédio, que foi o que eu fiz, eu aumentei para 90 minutos o tempo de infusão, não resolveu. Aí eu comecei a investigar causas secundárias da diarreia, né? Então, pedi até colonoscopia, pedi intolerância à lactose, tudo que possível, assim. Tratei para verminose de forma empírica e não melhorou. Então, eu tive que culminar com a retirada do pertuzumab, mas antes de dizer que o pertuzumab era o completamente culpado pela situação, porque fez muita diferença no tratamento dela, esse remédio, eu tive que investigar outras causas, abrir o leque para diagnósticos diferenciais, tá? E o tratamento, gente? Então, se a diarreia não é complicada, se o paciente está estável, se o paciente enfim, é um paciente ambulatorial, inicialmente começa com orientação de modificações dietéticas. A gente tem um remédio hoje, por exemplo, que está começando, né, o uso dele aqui no Brasil. Ele foi aprovado bem recente aqui para a gente começar o uso aqui no Brasil para câncer de mama metastático, que um dos principais efeitos colaterais é a diarreia. E se a gente faz um manejo dietético, o paciente muitas vezes já se adapta ao remédio e consegue utilizar nem sem necessidade alguma de redução de dose. E é bastante importante. A gente às vezes não valoriza tanto essa questão das modificações dietéticas, mas porém, no entanto, elas são muito importantes de serem realizadas. Então, sempre dizer ao paciente que ele precisa ingerir muito líquido, muito importante isso, né? Então, pelo menos 2 litros, 2,5 litros de líquido por dia. Refeições fracionadas também, a suspensão de produtos hiperosmolares, como lactose, cafeína e álcool, e evitar também a alimentação muito rica em fibras, tá? Para aquele paciente que a gente já imagina que pode evoluir com diarreia. A loperamida é a medicação, vamos dizer, target aqui, né? Uma medicação principal que nós utilizamos. A dose de ataque de 4 miligramas e a gente deixa uma manutenção de 2 miligramas a cada 4 horas ou após cada evacuação. E a gente pode chegar a uma dose máxima de 16 miligramas por dia, tá? E após 12 horas sem diarreia, a gente pode suspender o remédio.
Se tiver em uso de irinotecano, a gente tem que considerar daí doses mais altas da loperamida. Então, a gente pode chegar a 2 miligramas de 2 em 2 horas ou 4 miligramas de 4 em 4, tá? A gente também pode associar a racecadotrila ou usar a racecadotrila isoladamente, que é o tiorfan, 100 miligramas de 8 em 8 horas. E também a gente pode associar, por exemplo, o Benestare, que ele faz com que ele ajuda a formação do bolo fecal, tá? Ele é, na verdade, um produto que é uma medicação que é formada por cálcio e o objetivo do cálcio ali, nesse caso, é fazer a constipação intestinal. Se tiver persistência da diarreia por mais de 24 horas, então a gente tem que manter a loperamida e, de repente, associar um antibiótico, que o antibiótico de eleição é o ciprofloxacino, 500 miligramas de 12 em 12. E se houver a persistência da diarreia por mais de 48 horas, a gente vai precisar realmente que o paciente seja avaliado. Solicitação de exames laboratoriais, aqui em especial eletrólitos, para ver se não teve nenhum distúrbio hidroeletrolítico. Reposição de fluidos e eletrólitos, muitas vezes endovenoso, suspende a loperamida e a gente inicia o octreotide, tá? Que é um análogo de somatostatina, na dose de 100 a 150 microgramas subcutâneo de 8 em 8 horas, tá? E aí a gente considera a necessidade de admissão hospitalar. Normalmente, quando a gente inicia o octreotide, a maioria das vezes a gente tem que admitir esse paciente no hospital. E a diarreia é complicada e não tem muita dúvida, né, gente? Então, aí é admissão hospitalar mesmo, ressuscitação volêmica. Nós inserimos o octreotide, antibiótico terapia, mesmo que seja empírica. E nós pedimos um perfil maior de exames laboratoriais. Então, além dos eletrólitos, do hemograma, a gente faz a pesquisa nas fezes também de sangue e leucócitos. Pesquisa do Clostridium difficile, por exemplo, se o paciente teve uso de antibiótico prévio, de salmonella, Escherichia coli e Campylobacter nas fezes, e suspender a quimioterapia até a gente ter a resolução completa dos sintomas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alterações de pele e fâneros, tá? Que a gente também vê super comum acontecendo, e é importante a gente manejar algumas alterações que podem aparecer para nós. Aí quem quer dermato, por exemplo, fica agora de olho bem aberto e ouvido bem esperto. Então, a gente pode ter hiperpigmentação, tá? Então, os quimioterápicos, eles podem causar alterações na coloração da pele, das unhas, dos cabelos e das mucosas. Em casos mais raros, a hiperpigmentação nas gengivas pode ser permanente, tá? Então, mas na maioria dos casos, quando a gente suspende o remédio, melhora essa hiperpigmentação das gengivas, que ocorre em especial nos indivíduos negros. Então, aqui alguns exemplos, tá, gente? A gente pode ter desde alterações bem discretas, né? Então, só uma hiperemia leve, então uma alteração muito discreta da pele, até essa alteração de coloração das unhas, né? Isso está bastante relacionado, por exemplo, ao antracíclico, que é a doxorubicina, que a gente usa muito para câncer de mama. A gente pode também ter no momento que a gente infunde o quimioterápico, ele fazer esse caminho venoso aqui, né, que a gente tá vendo, e essas alterações, principalmente em dobras, né, podem acontecer também associadas à quimioterapia. A gente pode também ter, e muito comum de ter xerose cutânea, tá, que é o ressecamento da pele. Então, tem uma paciente, inclusive, que é muito engraçado, toda vez que ela vem no meu consultório, esfarela a pele dela, assim, de tão ressecada. Então, eu sempre reforço, né, a hidratação tanto via oral, né, o quanto é importante a gente manter o organismo hidratado, e a hidratação da pele também, em especial aqui, gente, para componentes ricos em ureia, e de preferência para um dermocosmético, né, para que a gente possa ter uma penetração melhor também do hidratante na pele, tá? Alteração guial, então a gente pode ter pode acontecer tanto que as unhas fiquem fracas, escuras, frágeis e quebradiças e até cair as unhas, tá? Isso acontece não tão raro com um taxano que se chama docetaxel, que as unhas elas começam a descolar e podem culminar de caírem as unhas. E a gente tem que evitar nesses casos de infecção em especial, né? Então, a gente orienta os pacientes para usar luva para proteger as mãos, não usar produtos irritantes, evitar machucar as cutículas. Então, a gente orienta, muitos pacientes têm aquela
né? É clássica pergunta, doutora, mas eu posso fazer minhas unhas, tudo? Então a gente orienta aqui para que não use nada cortante, pode até pintar a unha, assim, por grandes problemas, mas muitas vezes também não usar esmalte tão escuro, porque senão fica difícil a gente, no momento da consulta, visualizar qualquer alteração que possa surgir nas unhas, tá? Então, aqui alguns exemplos, é bastante comum a gente ver essas ondulações aqui acontecendo, tá? Que a gente chama de onicodistrofia. Esse descolamento ungueal aqui, paroníquea também, né? E a unha é bem quebradiça e fraca, e até predispondo, né, a risco de infecção fúngica, infecção bacteriana também. Nós temos a síndrome mão-pé, que em alguns tratamentos ela é bastante visualizada, e aqui um quimioterápico que causa muito síndrome mão-pé é a capecitabina, tá, que a gente utiliza para câncer de mama, para câncer de cólon, para câncer gástrico, para diversas situações. Ela também pode ser chamada de eritrodesestesia palmoplantar, tá? E é um efeito colateral que é ocasionado pela toxicidade de alguns quimioterápicos nos pequenos vasos sanguíneos, tanto das palmas das mãos e nas plantas dos pés, tá? Pode surgir uma sensação de queimação nas mãos e pés, vermelhidão, inchaço, chegando a formigamento, bolhas, dor, coceira, e elas podem aparecer nas primeiras semanas do tratamento. Com menos frequência, a gente pode ver lesões surgirem em outros locais, como joelhos e cotovelos, mas é muito mais frequente ver realmente mãos e pés. E nos casos mais intensos, podem ocorrer feridas de difícil cicatrização, descolamento da unha e mesmo dificuldade para usar as mãos ou caminhar, tá? Eu tive uma paciente, gente, no final do ano passado, que ela teve uma resposta incrível de uso da capecitabina para um câncer de mama metastático. Ela simplesmente apagou a doença, assim, ela teve o que a gente chama de resposta completa. Só que às custas de uma toxicidade que não me permitia mais o uso do remédio, porque chegou um dia, gente, que ela veio no meu consultório, ela não conseguia andar até o meu consultório, ela teve que ir de cadeira de rodas. Tamanha era a importância da lesão, e ela queria muito continuar utilizando o remédio, porque tinha dado muito certo, né, do ponto de vista oncológico. Por isso que eu digo para vocês que ser oncologista é um equilíbrio, né? A gente tem que ir equilibrando realmente os pratos para saber até onde a gente vai. E nesse dia eu falei para ela, olha, não vai mais para a gente continuar esse remédio, a gente vai ter que achar outro remédio, mas eu tô curando o câncer, né? Tô ajudando, né, na verdade, o controle do câncer, mas eu não tô ajudando a senhora a ter uma qualidade de vida minimamente decente. Então a gente teve que parar o tratamento mesmo e foi suspenso por toxicidade. Primeiro eu tentei reduzir dose, cheguei à redução máxima de dose, que normalmente é 25% da dose total. Comecei a aumentar o intervalo entre um ciclo e outro, também não resolveu. Aí culminou ela quase chegou a um grau 4 da síndrome hemopéia e eu falei, não, antes de ter que internar a senhora por um quadro de infecção, aí a gente vai suspender o remédio. Então, aqui só estou dando alguns exemplos, né? Pode acontecer essas descamações importantes e realmente dói muito, tá, gente? Porque a pele fica como se fosse de um grande queimado, fica em carne viva, assim, pode descolar toda a pele do paciente. Também pode ter essas alterações ungueais, tá? E pode formar aquelas lesões bolhosas também, que foi o caso dessa minha paciente. E aí, quando a bolha estoura, tá em carne viva a pele, tá? Tá realmente uma situação de muita, muita dor mesmo que o paciente passa. O que a gente faz, só voltando um pouquinho na síndrome hemopé, para prevenir, a gente orienta que use muita hidratação tópica, né, em especial com cremes ricos em ureia, tá? E além disso, em alguns casos, a gente acaba manejando com um pouquinho de corticoide, né? Mas o que mais ajuda, na verdade, é a hidratação e os cuidados para manuseio das coisas ser com o uso de luvas, tá? Aqui falando um pouquinho da acne, tá? Então, a acne ela pode ser um efeito adverso também relacionado ao tratamento oncológico. E aqui, em especial, em alguns anticorpos monoclonais, e aqui eu trago um muito característico de causar acne, que é o cetuximab, tá? Que a gente utiliza tanto para tumor de cabeça e pescoço, quanto para tumor de intestino.
e ele é um anticorpo monoclonal e que o principal efeito colateral é a acne, tá? Inclusive, a gente relaciona em alguns estudos o surgimento da acne com o benefício da medicação. Então, é até meio estranho falar, mas a gente fica feliz quando o paciente vem com esse efeito colateral, porque muito provavelmente está relacionado a ter uma boa resposta oncológica, tá? O manejo da acne nesses casos vai depender da graduação, tá? Então a gente vai iniciar com cuidados locais, uso de sabonetes específicos, pode até necessitar o uso de antibiótico, né? Tanto tópico quanto via oral e uso de corticoide em alguns casos mais graves. Mucosite é um efeito também bastante comum e muito importante que a gente já atue de forma preventiva, tá? Então, as mucosas, elas são muito suscetíveis aos efeitos da quimioterapia, podendo apresentar vermelhidão, fissuras ou feridas dolorosas que caracterizam a mucosite. Com o surgimento da dor, pode ocorrer dificuldade na alimentação e na deglutição. Então, para quem está tendo aí o 8º período que está tendo pediatria, é muito assemelhado ao que acontece na síndrome mão-pé da criança, né? Que são síndrome mão-pé-boca, onde a criança chega no hospital desidratada porque ela não consegue nem ingerir líquido. Tamanha a dor que ela tem em cavidade oral. A higiene dentária adequada e o uso de algumas medidas profiláticas podem ajudar na prevenção e no tratamento desse efeito colateral. E é importante consultar o dentista antes de iniciar o tratamento quimioterápico, que foi o que eu falei na primeira aula lá para vocês, né? Nossa especialidade, a minha especialidade é muito multidisciplinar, então a gente precisa desses braços, né? Nós somos centopeias, né? A gente precisa dos braços para poder nos ajudar para que esse paciente realmente evolua da melhor forma possível com mais qualidade de vida durante todo o tratamento oncológico, tá? Vou passar aqui. Então, a gente também gradua de 1 a 5, tá? De 1, grau 1 é quando acontece só o eritema da cavidade oral, 2, quando já acontecem ulcerações ou pseudomembranas, 3 é quando tem ulcerações pseudomembranas confluentes ou sangramento a menor trauma. Às vezes o paciente só de a gente fazer a horoscopia, ele já começa a sangrar as lesões. 4 é quando acontece necrose, sangramento espontâneo e risco de morte. E 5 é quando evolui a óbito. Aqui só mostrando algumas lesões para vocês, né? Então pode ser desde lesões pequenas, né, aftas, mas gente, quem já teve alguma lesão na cavidade oral sabe como é incômodo, né? Mesmo que seja pequenininha, já incomoda. Parece que eu falo para os pacientes, parece que tem um elefante na boca, assim, de tão incômodo que é. Então, podem ser, não precisa chegar nesse grau para incomodar muito. A gente pode também evoluir para alguma infecção secundária, mais comum sendo fúngica, né? Então, que a gente chama de sapinho, de forma leiga, mas pode acontecer. Ou, né, do paciente nem conseguir quase abrir a boquinha aqui, ó. Aqui eu peguei uma criança, só para mostrar e ilustrar para vocês. Ele nem conseguir abrir a boca porque já sangra, dói muito e não consegue nem se hidratar adequadamente. Lembrando que a mucosa, não existe só mucosa na cavidade oral, né? Mas a gente pode ter o comprometimento de qualquer mucosa do nosso organismo. Então, pode ter alteração ocular, da alteração da mucosa nasal, alteração da mucosa intestinal, por exemplo. Então, o paciente pode ter bastante sintoma relacionado ao que a gente chama de mucosite. De medidas gerais, tá, gente? A gente orienta os pacientes no momento lá da orientação pré-químio a evitar alimentos salgados, ácidos ou secos, ingerir muito líquido, tá? Bastante importante. Higienização oral, ela deve ser realizada com uma escova bem macia e hoje a gente tem alguns produtos no mercado, claro que não são amplamente disponíveis, mas a gente tem alguns produtos mais específicos para pacientes em tratamento oncológico, tá? Então, menos abrasivos, que tragam uma proteção maior. A gente tem uma linha que se chama Blue M, que encontra em algumas drogarias, não é tão comum de encontrar, não é tão barato. Então, para alguns pacientes eu oriento esse bochecho com Blue M. Caso para os pacientes seja muito oneroso ou difícil de encontrar, a boa e velha água bicarbonatada já resolve a grande maioria dos casos, tá?
Em alguns casos, que a boca fica muito seca, a gente orienta o uso da saliva artificial, evitar o uso de dentaduras e minimizar as lesões traumáticas na mucosa oral. Como eu falei, o bochecho com água bicarbonatada, ela tem que já acontecer de forma preventiva, então antes mesmo do paciente ter a mucosite, eu já oriento para que ele utilize, tá? A gente pode ter o favorecimento de infecção secundária, tanto bacteriana quanto fúngica ou viral. E depois que a mucosite é instalada, a gente tem que usar agentes de revestimento da mucosa para reduzir o desconforto, como o Oncilon Arabase, o Admuc, tá? Então, que dá para a gente utilizar. Alguns casos eu utilizo também cápsula de vitamina E, então eu rompo a cápsula da vitamina E e passo na mucosa da cavidade oral para ajudar numa cicatrização e também alivia um pouquinho, né? Faz uma capinha ali para proteger a lesão. Então, a gente pode usar também analgésico e anestésico tópico, como a lidocaína, né, 2% tópica, ou a morfina, 2%, saliva artificial. A gente pode utilizar a crioterapia para prevenir a mucosite oral, então, utilizar realmente gelo, né, para o paciente chupar gelo para prevenir a mucosite. Não tem benefício, bastante importante ressaltar, de a gente administrar profilaticamente a solução de nistatina, a gente só utiliza realmente quando tem alguma evidência de lesão fúngica, e hoje nós temos um grande aliado no combate à mucosite, que é a laser terapia, tá? Então, para alguns pacientes que já começam com o eritema da cavidade oral, eu já encaminho para laser terapia para não evoluir e não piorar essas lesões. Agora vamos falar um pouquinho da alopécia, né? Que é outro evento adverso que a gente comumente também tem que acabar lidando, né, dentro da oncologia. Ele é o mais temido dos efeitos colaterais, isso por parte dos pacientes. Eu até gosto bastante de ilustrar, assim, gente, que sempre a gente faz a consulta pré-quimioterapia, né, para orientar todos os efeitos colaterais, os principais, como que os pacientes devem combatê-los, e tirar todas as dúvidas dos pacientes. E é engraçado que essa consulta normalmente é um pouco demorada, e no final da consulta, quando a gente fecha lá, o senhor tem alguma dúvida, a senhora tem alguma dúvida, no final o que mais fica, assim, se eu fosse dizer para vocês que a pergunta mais comum no final é se o cabelo vai cair, né? Então, é um evento muito assim, que causa uma alteração social, um impacto psicológico muito grande para os pacientes, tá? Então, ele pode estar relacionado à depressão, autoestima, dificuldade de retorno ao trabalho e também à sexualidade. Então, a gente sabe que quando o paciente está em vigência da maior parte dos esquemas de quimioterapia, não são todos, tá? Esse evento adverso ele vai acontecer, tá? E ele pode acontecer em maior ou menor grau. O que eu quero dizer com isso? Então, pode acontecer da paciente perder o cabelo apenas, como também pode evoluir com a perda da sobrancelha e dos cílios, tá? Também reforço para as pacientes que normalmente após 10 a 14 dias a queda de cabelo ela vai ser mais pronunciada e o adequado nesse momento é que a gente já comece a ter um plano de ação, tá? Seja ele a crioterapia, tá? Que hoje a gente tem disponível em alguns locais, principalmente no meio privado, tá? Que é uma touca que o paciente recebe, ele tem que utilizar tanto antes da quimioterapia, quanto durante, quanto um tempo após, mas é só no momento, né, da infusão do tratamento mesmo. É, a, o couro cabeludo do paciente, ele é submetido a um congelamento, tá? Então, para algumas pacientes é bastante desconfortável, foi utilizado aqui tanto pela Sabrina Parlatore quanto pela Susana Gulo, que é a esposa do Mion. E a gente tem que começar a construir uma ideia junto com a paciente. É nosso papel de médico e oncologista também pensar como que o paciente vai enfrentar da melhor forma possível. A ideia é que ela não é mais uma Rapunzel, né? O cabelo, muitas vezes tem pacientes com cabelos muito bonitos, enfim, que o cabelo é a marca registrada da pessoa e que a gente vai ter que começar a se habituar com a ideia de usar um lenço ou uma peruca, enfim, dar algum suporte para a nossa paciente para que ela passe da melhor forma possível esse momento tão difícil. Algumas considerações sobre a toca térmica, então, como eu falei,
para alguns pacientes, eu tive umas 2 pacientes de forma bem recente que desistiram da toca térmica por conta do desconforto, né? Que o desconforto realmente é importante, né? Às vezes ela já tá lá, né? Poxa, tá na quimioterapia, ficar aquelas horas todas lá para infundir o tratamento já é desconfortável. Aí ficar com um congelamento ali do couro cabeludo acaba sendo realmente algo mais importante do que a manutenção do cabelo. Ela não é eficaz para todos os tipos de protocolos, tá? Então, isso a gente sabe, existem alguns protocolos que a chance de cair cabelo é muito alta, então a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente não vai conseguir manter o cabelo do paciente. E ela é contraindicada para tumores hematológicos, porque a gente sabe que daí a penetração do quimioterápico no couro cabeludo vai ser quase nula, né? Então, por isso que evita-se a queda do cabelo. E para tumor hematológico, onde a gente tem que ter a penetração tanto no sistema nervoso central quanto no couro cabeludo, a gente não pode utilizar esse tipo de técnica. Agora eu já estou chegando mais para o final, a gente tem 2 blocos agora importantes, que são os eventos imunomediados, que são os eventos relacionados à imunoterapia, que é um tratamento que a gente vem utilizando cada vez mais para diversas doenças dentro da oncologia, né? A gente vai ter uma aula dedicada à imunoterapia para vocês entenderem como que funciona, né, tudo isso. E os eventos imunomediados, eles são um pouquinho diferentes do que a gente vê, do que acontece com os quimioterápicos e com a terapia-alvo, tá? Então, a imunoterapia, gente, ela pode também causar alteração em qualquer órgão ou parte do nosso corpo. E aqui a gente entra de uma forma bastante simplificada, para vocês entenderem, no mundo das ITs, tá? Então, eu posso ter uma inflamação que esteja relacionada ao chamamento do meu sistema imune, né? Então, ao recrutamento do meu sistema imune em qualquer parte do meu corpo. Então, eu posso ter desde uma uveíte, de uma irite, até uma nefrite, uma hepatite autoimune, uma pneumonite, qualquer alteração que seja de origem, né, de uma inflamação mais pronunciada, devido ao resgate do meu sistema imunológico, pode acontecer relacionado ao uso da imunoterapia oncológica. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um paciente meu, que estava em tratamento de melanoma com imunoterapia e ele evoluiu após bastante ciclos. Eu acho que eu vou dar o exemplo dele na aula mesmo de imuno. Eu acho que ele já estava quase uns 30 e pouco ciclos, no 30º ciclo mais ou menos, com dermatite, uma dermatite muito importante, né, onde tinham lesões sangrantes, tinha exposição da epiderme. Então, para esse paciente eu tive que interromper a imunoterapia e iniciar o corticoide, tá? Então, como que a gente faz normalmente o manejo do evento imunomediado? A gente interrompe o tratamento, dependendo do grau, a gente pode manejar de forma sintomática, e se for já um grau mais importante, né, onde o paciente tenha sintomas relacionados, aí a gente tem que interromper o remédio e começar o corticoide, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa questão também lá na aula de imunoterapia. E a radioterapia, também vou dar uma pincelada nos principais eventos, tanto agudos quanto tardios, tá? Aqui eu vou usar como exemplo o câncer de mama, mas entendam que pode acontecer esses eventos em qualquer órgão do nosso corpo que seja do campo da radioterapia. Então, a radioterapia é empregada nas pacientes com câncer de mama com o objetivo de diminuir a chance de recidiva local e havendo impacto no controle da doença e na sobrevida das pacientes, tá? Essa questão, assim, do quanto a gente, para quem a gente aplica rádio, não é importante vocês saberem por hora, mas só para vocês entenderem que é muito comum a gente indicar radioterapia no cenário curativo do câncer de mama. Então, a radioterapia é esse aparelho, tá? Onde o paciente fica, existe todo um planejamento que é realizado pelo físico e pelo radioterapeuta, de como vai ser a emissão dos raios, de qual vai ser a penetrância desse raio, para que a gente possa poupar de forma bastante importante todos os órgãos circunjacentes, tá? E o objetivo, de forma bem prática, falando para vocês, é queimar aquela área e evitar fazer um dano ao DNA celular, evitar que surja novamente a célula neoplásica viável e comece novamente o processo de crescimento desordenado da célula. Os efeitos colaterais agudos são irritação da pele,
tá? Inchaço da mama, isso pode acontecer também, como eu falei para vocês, em qualquer local que seja irradiado, né? Aqui eu mostro para vocês alguns efeitos que a gente visualiza. Hoje a gente visualiza cada vez menos esse efeito aqui, que é como se fosse uma dermatite mais importante, né? Com exposição da epiderme, da derme, desculpa, mais raro a gente vê esse efeito, mas essa alteração de coloração a gente vê com, que tá aqui nesse exemplo, a gente vê com mais frequência, tá? Também pode ter uma sensibilidade moderada na região do tórax, dor de garganta e rouquidão associada, porque algumas vezes a gente não consegue poupar totalmente o esôfago, tá? E a faringe também. Uma fadiga também, fadiga é bastante relacionada com a radioterapia. Muitos pacientes falam assim, puxa, doutora, durante a quimio eu passei bem, mas durante a rádio eu não tô aguentando, eu tô muito cansada. O paciente refere bastante astenia. E de eventos tardios, a gente pode ter o endurecimento da mama, então com uma alteração fibrótica da mama mesmo, mudança na coloração da mama e na espessura da pele, pelo processo até de fibrose, aparecimento de cicatriz em uma pequena parte do pulmão, então a gente pode ter eventos actínicos, né, que a gente chama, então a gente pode ter, por exemplo, uma pneumonite actínica associada, ou se a gente tiver, por exemplo, irradiando próstata, a gente pode ter uma cistite actínica, uma retite actínica. Uma leve diminuição da amplitude do membro, né? E do ombro, então muito importante os pacientes fazerem exercícios, tanto fisioterapeuta, com físio, quanto exercício físico também. E o inchaço crônico da mama, mão e braço do lado tratado, porque muitas vezes a gente utiliza também irradia não só a mama, como a drenagem linfática da mama, tá? Então, que é o famoso linfedema, tá? Então, aqui um exemplo para vocês. A gente tende hoje cada vez mais, por isso que nós tendemos a fazer cada vez mais cirurgias conservadoras, que não retirem toda a mama, que não tentem não retirar todas as cadeias linfonodais. Alguns casos a gente ainda tem que fazer, né, utilizar essas técnicas, mas cada vez menos a gente está utilizando por conta desse evento adverso temido, que é o linfedema, que pode dificultar e piorar a qualidade de dificultar a movimentação, piorar a qualidade de vida do paciente. São normalmente os membros, o membro superior, quando ocorre o linfedema, ele fica mais pesado, incomoda, pode dar alteração de coluna também. Então, além de poder causar uma neoplasia secundária, né, que pode induzir a uma lesão sarcomatoide, por exemplo, se o linfedema for muito cronificado, muito a longo prazo, tá? Então, gente, assim, aqui eu tentei englobar os principais eventos, né, e o manejo deles relacionados ao tratamento oncológico. A gente deu uma pincelada rápida em imunoterapia e radioterapia. Vou tentar ver se eu consigo trazer uma colega radioterapeuta para dar uma aula especial para vocês também, gravar, né, uma aula especial para vocês. A gente pode abordar isso no nosso Tira Dúvidas também, na tutorial a gente vai abordar alguns casos. E fiquem sempre super à vontade para tirar dúvidas, perguntar alguma coisa, de repente na prática vocês virem algum caso, né, que gere, que desperte curiosidade de como manejar. Tenho até, felizmente, tenho recebido alguns recadinhos de alunos que já se formaram, que nem tiveram oncologia comigo, mas passaram comigo na clínica médica, e que às vezes me mandam mensagem, estão lá numa cidade interior e me mandam mensagem de como que eles devem manejar alguns eventos relacionados ao paciente, né? Até esses dias uma aluna minha encaminhou uma mensagem me pedindo ajuda para manejar uma caquexia, por exemplo, tá? Então, são eventos que vão acontecer na nossa prática. Eu tentei escolher os principais, o que a gente mais vê na prática, porque vai ser de interesse, né, a quem gosta de onco ou a quem não gosta, tá bom? Um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham um excelente final de semana e como tá chovendo, acho que vocês devem aproveitar um pouquinho para assistir a aula de onco, tá bom, gente? Até mais! E não posso terminar, né, sem colocar meus filhotinhos aqui na tela para vocês e sem trazer uma frasezinha para vocês que eu gosto muito desse provérbio africano que diz que se a gente quer ir rápido, a gente pode sozinho, mas se a gente quer ir mais longe, a gente deve ir junto, tá? E isso que eu tento fazer com vocês. Eu aprendo todo dia com vocês, vocês me ensinam muito. Acreditem no poder da turma, no poder da equipe,
né? Que eu acho que isso é extremamente importante, tá? Só fazendo um adendo, hoje eu assisti um filme com os meus filhos, eles queriam assistir o X-Men, e como foi importante ali no finalzinho, claro, um filme totalmente lúdico, né? Que aquilo não existe mesmo, mas assim, se alguém tiver algum mutante aí me avisa, mas até onde eu saiba não existe. E o quão foi importante o trabalho em equipe deles, né? E o quão é importante o trabalho em equipe nosso, né? Como médicos, como profissionais de saúde, como seres humanos, tá? Então acreditem no trabalho em equipe, acreditem nas mãos dadas, acreditem na empatia com o próximo, tá bom? Esse é o meu recadinho aí para o final de semana, com bastante carinho para todos vocês.